Vocês. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu não tenho o costume de abordar com vocês, porque eu tento ter o máximo de respeito pelas outras áreas, então tem certos assuntos que eu evito abordar para não invadir outras áreas. E a gente vai falar sobre a densidade energética do alimento, que eu deixo mais específico para os profissionais de nutrição, mas a gente precisa saber um pouco sobre essa questão também. Então, vocês devem estar vendo nas redes sociais uma série de postagens dizendo, por exemplo, eu como muito e emagreço, e eu como pouco e não emagreço. Então, essa relação de comer muito e emagrecer, e comer pouco e não emagrecer, ela tem uma relação grande com a densidade energética do alimento. O que seria essa densidade energética do alimento? Existem alimentos que, por exemplo, têm poucas gramas, porém uma quantidade de calorias muito grande dentro daquele alimento. Em contrapartida, existem outros alimentos que você vai precisar comer uma quantidade muito maior e a quantidade de calorias pode ser até menor do que aquele alimento menor. Então, por exemplo, um bombom, vamos supor que esse bombom tenha, 20 gramas e 70, 80 calorias. Então é muito denso, um alimento de alta densidade energética, porque é um alimento de poucas gramas, porém com uma quantidade de calorias muito alta. Em contrapartida, você pode comer ali uma salada, na qual você vai comer uma quantidade muito grande, porém a quantidade de calorias naquela salada ela vai ser muito baixa. E é por isso que muitas vezes você vai comer mais e vai conseguir emagrecer, porque a quantidade de calorias que você vai ingerir vai ser menor, mesmo consumindo uma quantidade de alimentos maior. E em contrapartida, às vezes você acha que come pouco, porém você está comendo muitos alimentos de alta densidade energética. Então, às vezes você faz a utilização de muitos alimentos que às vezes têm poucas gramas, porém muitas calorias. Isso aí pode estar contido em vários alimentos que a gente faz uso durante o dia. Então é por isso que tem essas postagens hoje em dia que estão em alta hoje em dia, que é eu como muito e emagreço, e eu como pouco e não emagreço, que é justamente por essa questão da densidade energética. Então muitas vezes você vai fazer uma refeição com uma salada, por exemplo, vai comer ali uma salada bem diversificada, grande, por exemplo, e você vai ficar ali, às vezes, 15, 20 minutos fazendo essa refeição, o que também favorece para essa questão da saciedade, porque você está ali fazendo esse processo de mastigação, está ali comendo por mais tempo, isso pode te dar uma sensação de saciedade um pouco maior também. Em contrapartida, às vezes, você vai comer, 100, 200 calorias de forma muito rápida, isso também não vai contribuir, por exemplo, para a sua saciedade, e depois você vai precisar fazer ingestão de outros alimentos, porque você ainda vai estar com fome. Então, densidade energética seria basicamente isso, o quanto ali de calorias que uma determinada grama do alimento, por exemplo, te forneceria. Então a gente pode ter uma refeição, às vezes farta, com poucas calorias, ou a gente pode ter, às vezes, um alimento, uma refeição que é teoricamente pequena, porém com muitas calorias. Então, essa questão de você estar nesse processo de mastigar, de passar mais tempo ali fazendo esse processo da refeição, muitas vezes também ajuda na questão da saciedade.